Eu sou Suelen Melo, eu sou professora e tenho um trabalho nas redes sociais falando de educação positiva. E jeito de mãe para mim é a gente se reinventar o tempo todo, né? Foi com 32 anos que Suelen observou sua vida de casada tomar outros rumos. Clarice chegou como uma surpresa em sua vida, mas uma surpresa boa, que assim como toda novidade, exigiu recomeços e adaptações. Quando a gente se torna mãe, né, a gente também mergulha nessa maternidade por ser um mundo muito novo, muito diferente, né? A gente acaba se entrando dentro de um lugar e aí aos poucos a gente vai se reconhecendo nesse lugar e aí você acaba trazendo de volta tudo aquilo que você tinha antes. Então você vai se reencontrando, por isso que eu falo que é sempre uma redescoberta. Então você vai se reencontrando. Nem tudo que era de antes vai fazer sentido agora, mas você vai se reconhecendo e aí você vai encontrando novos papéis. Desde 2008, Suelen é formada em pedagogia. Durante 9 anos, exerceu seu trabalho na área de educação especial. Porém, a chegada da Clarice despertou novas possibilidades. Criar no dia a dia sua filha aguçou percepções sobre aprendizado e ensinamento. Assim, junto com a própria Clarice, nasceu uma nova professora. E aí a minha prática antes era aquela prática mesmo do fazer como o outro fazia, né? Então eu não era mãe, eu não tinha uma criança em casa o tempo todo, mas eu lidava com as crianças na escola. Então eu repetia muito daquela educação tradicional, né? Então eu fazia com o que eu aprendi na faculdade. Depois que você é mãe, né, aí você começa a olhar para a criança com aquele ar individual, né? Será que eu gostaria que minha filha fosse tratada assim? Sabe, qual olhar eu gostaria de ter para minha criança? E aí eu acho que isso humanizou mais o meu trabalho em sala de aula, depois que eu fui mãe, assim, eu comecei a olhar as crianças como se elas, né, entender que além delas tem uma família, tem uma mãe que se preocupa, comecei a me colocar mais no lugar dessa mãe. Quem ouve tanta certeza na fala não consegue imaginar o processo de desconstrução pessoal. Para entender melhor tanto o seu trabalho como professora quanto o seu papel como mãe, Suelen teve que ressignificar conceitos sobre a maternidade. Por isso que romantizar é uma coisa que é perigosa, porque quando você tem que lidar com aquela rotina, com aquele dia a dia, com aquela repetição cansativa, né? Porque o educar é repetir, é retomar, é voltar atrás o tempo todo, é sentar, é conversar, é ter a mesma conversa 1000 vezes, né? Então tudo isso cansa, no nosso dia a dia cansa. Criar um outro ser humano não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua e não é como um emprego que você vai para casa e você desliga. Não, você está sempre com aquela demanda, então você está sempre se vigiando, você está sempre observando os seus passos, porque se a gente, né, no meu caso, como eu acredito nessa educação pelo exemplo, eu tenho que estar sempre me reciclando, olhando para mim, né? Eu falo muito de autoconhecimento, né? Então eu tenho que sempre olhar para mim, para eu entender o que eu estou passando, né? O que eu quero que a minha criança seja. A educação positiva ou educação respeitosa é um conceito de criação que prioriza a autonomia, a empatia e a autodisciplina entre a criança e os responsáveis. Enxergar esse ponto de vista foi fundamental para a vida da professora Suelen. A educação respeitosa, ela foi uma luz assim na minha vida que abriu portas tanto para o meu educar, né, para esse educar com a minha relação com a minha filha, né, e com a minha relação com as minhas crianças lá na escola, né. Eu acho que a gente precisa desmistificar muitas coisas dentro de uma educação tradicional que a gente vem carregando. A gente carrega muitas crenças e muitos conceitos ainda. Então a gente tem uma educação muito punitiva, tem que aprender a se relacionar, a gente tem que aprender a se respeitar, a gente tem que aprender a comunicar, né? Porque às vezes a gente não consegue nem comunicar a nossa necessidade. Então se a gente aprende a se comunicar, se a gente aprende a se relacionar, se a gente aprende empatia, a gente já desenvolveu aí todo esse lado maternal que as pessoas falam, né? Além de mãe, professora, esposa e filha, Suelen ainda arranja um espacinho na agenda para ser criadora de conteúdo. Mas os assuntos não passam longe um do outro. Lá ela estende sua formação como pedagoga e relaciona a educação com o dia a dia de milhares de mães. E na escola eu falo, né, a escola é curva de rio, para toda a sociedade se reflete dentro da escola.
Então, quando eu olho para a escola e vejo diferentes tipos de famílias, diferentes tipos de criação, de educação, eu vejo que isso não é para todo mundo ainda. Então, eu sinto a necessidade de continuar falando sobre esse assunto, de continuar viralizando as coisas, sabe, de trazer isso à tona. Dizem que coração de mãe sempre cabe mais um. No da Sueli sempre cabe mais ideias e dedicação. Mas para caber tanta coisa assim, ela deixa bem claro. Antes de tudo, tem que ter um cantinho separado para ela. Afinal de contas, ser mãe também é ser mulher. E isso envolve um mundo de vontades e sonhos. O que eu gostaria mesmo é que a sociedade tivesse um olhar mais sensível para a criança e para a mãe. Então a gente não é só mãe, mas esse é um papel que a gente acaba carregando para todas as outras pontas da nossa vida, né? Tudo muda, né? Nosso olhar para a vida muda, né? E aí, consequentemente, a gente vai se tornando uma nova pessoa. Mas não que essa pessoa seja só mãe, ela não é só mãe, né? A gente vai descobrindo novos gostos, né? Novos pontos de vista vão surgindo e a gente vai caminhando para outros lugares também. E o que você falaria para a mamãe? Falaria assim, ó. Feliz Dia das Mães, mãe.